Artigo 412. A testemunha é intimada a comparecer à audiência, constando do mandado o dia, hora e local, bem como os nomes das partes e a natureza da causa. Se a testemunha deixar de comparecer, sem motivo justificado, será conduzida, respondendo pelas despesas do adiamento. Parágrafo 1º. A parte pode comprometer-se a levar à audiência a testemunha, independentemente de intimação, presumindo-se, caso não compareça, que desistiu de ouvi-la. Parágrafo 2º. Quando figurar no rol de testemunhas funcionário público ou militar, o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir. Parágrafo 3º. A intimação poderá ser feita pelo correio, sob registro ou com entrega em mão própria, quando a testemunha tiver residência certa. Artigo 413. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente. Primeiro as do autor e depois as do réu, providenciando de modo que uma não ouça o depoimento das outras. Artigo 414. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarando o nome por inteiro, a profissão, a residência e o estado civil, bem como se tem relações de parentesco com a parte, ou interesse no objeto do processo. Parágrafo 1º. É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, ou impedimento ou a suspeição. Se a testemunha negar os fatos que lhe são imputados, a parte poderá provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3, apresentada no ato e inquiridas em separado. Sendo provados ou confessados os fatos, o juiz dispensará a testemunha, ou lhe tomará o depoimento, observando o disposto no artigo 405, parágrafo 4º. Parágrafo 2º. A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando os motivos de que trata o artigo 406. Ouvidas as partes, o juiz decidirá de plano. Artigo 415. Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Parágrafo único. O juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal quem faz a afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. Artigo 416. O juiz interrogará a testemunha sobre os fatos articulados, cabendo, primeiro a parte, que a arrolou, e depois a parte contrária, formular perguntas tendentes a esclarecer ou completar o depoimento. Parágrafo 1º. As partes devem tratar as testemunhas com urbanidade, não lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. Parágrafo 2º. As perguntas que o juiz indeferir serão obrigatoriamente transcritas no termo, se a parte o requerer. Artigo 417. O depoimento, datilografado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação, será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores, facultando-se às partes a sua gravação. Parágrafo 1º. O depoimento será passado para a versão datilográfica quando houver recurso da sentença ou noutros casos, quando o juiz o determinar, de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 2º. Tratando-se de processo eletrônico, observar-se-á o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 169 desta lei. Artigo 418. O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte, 1. A inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas. 2. A acareação de duas ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando, sobre fato determinado, que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações. Artigo 419. A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento à audiência, devendo a parte pagá-la logo que arbitrada, ou depositá-la em cartório dentro de 3 dias. Parágrafo único. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público.
A testemunha, quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, não sofre, por comparecer à audiência, perda de salário nem desconto no tempo de serviço. Seção 7. Da prova pericial. Artigo 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando: 1. A prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico. 2. For desnecessária em vista de outras provas produzidas. 3. A verificação for impraticável. Artigo 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo. Parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro em 5 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito: 1. Indicar o assistente técnico. 2. Apresentar quesitos. Parágrafo 2º. Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou avaliado. Artigo 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição. Artigo 423. O perito pode excusar-se, artigo 146, ou ser recusado por impedimento ou suspeição, artigo 138, 3, ao aceitar a escusa ou julgar procedente a impugnação, o juiz nomeará novo perito. Artigo 424. O perito pode ser substituído quando: 1. Carecer de conhecimento técnico ou científico. 2. Sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 2, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. Artigo 425. Poderão as partes apresentar, durante a diligência, quesitos suplementares. Da juntada dos quesitos aos autos, dará o escrivão ciência à parte contrária. Artigo 426. Compete ao juiz: 1. Indeferir quesitos impertinentes. 2. Formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa. Artigo 427. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Artigo 428. Quando a prova tiver de realizar-se por carta, poderá proceder-se à nomeação de perito e indicação de assistentes técnicos no juízo, ao qual se requisitar a perícia. Artigo 429. Para o desempenho de sua função, podem o perito e os assistentes técnicos utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras quaisquer peças. Artigo 430. Parágrafo único. Revogado. Artigo 431. Revogado. Artigo 431-A. As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova. Artigo 431-B. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Artigo 432.
Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz conceder-lhe-á, por uma vez, prorrogação, segundo seu prudente arbítrio. Parágrafo único. Revogado. Artigo 433. O perito apresentará o laudo em cartório, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo. Artigo 434. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento, ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido, de preferência, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados. O juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame, ao diretor do estabelecimento. Parágrafo único. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e firma, o perito poderá requisitar, para efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas. Na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa, a quem se atribuir a autoria do documento, lance em folha de papel, por cópia, ou sob ditado, dizeres diferentes, para fins de comparação. Artigo 435. A parte, que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico, requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas, sob forma de quesitos. Parágrafo único. O perito e o assistente técnico só estarão obrigados a prestar os esclarecimentos a que se refere este artigo, quando intimados 5 dias antes da audiência. Artigo 436. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Artigo 437. O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida. Artigo 438. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre que recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. Artigo 439. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. Parágrafo único. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar livremente o valor de uma e outra. Seção 8. Da inspeção judicial. Artigo 440. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato, que interesse a decisão da causa. Artigo 441. Ao realizar a inspeção direta, o juiz poderá ser assistido de um ou mais peritos. Artigo 442. O juiz irá ao local, onde se encontre a pessoa ou coisa, quando 1. Julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. 2. A coisa não puder ser apresentada em juízo, sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. 3. Determinar a reconstituição dos fatos. Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que reputem de interesse para a causa. Artigo 443. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. Capítulo 7. Da audiência. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 444. A audiência será pública.
Nos casos de que trata o artigo 155, realizar-se-á a portas fechadas. Artigo 445. O juiz exerce o poder de polícia, competindo-lhe: 1. Manter a ordem e o decoro na audiência. 2. Ordenar que se retirem da sala da audiência os que se comportarem inconvenientemente. 3. Requisitar, quando necessário, a força policial. Artigo 446. Compete ao juiz em especial: 1. Dirigir os trabalhos da audiência. 2. Proceder direta e pessoalmente à colheita das provas. 3. Exortar os advogados e o órgão do Ministério Público a que discutam a causa com elevação e urbanidade. Parágrafo único. Enquanto depuserem as partes, o perito, os assistentes técnicos e as testemunhas, os advogados não podem intervir ou apartear, sem licença do juiz. Seção 2. Da conciliação. Artigo 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o juiz, de ofício, determinará o comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, nos casos e para os fins em que a lei consente a transação. Artigo 448. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando a acordo, o juiz mandará tomá-lo por termo. Artigo 449. O termo de conciliação, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, terá valor de sentença. Seção 3. Da instrução e julgamento. Artigo 450. No dia e hora designados, o juiz declarará aberta a audiência, mandando apregoar as partes e os seus respectivos advogados. Artigo 451. Ao iniciar a instrução, o juiz, ouvidas as partes, fixará os pontos controvertidos sobre que incidirá a prova. Artigo 452. As provas serão produzidas na audiência nesta ordem. 1. O perito e os assistentes técnicos responderão aos quesitos de esclarecimentos, requeridos no prazo e na forma do artigo 435. 2. O juiz tomará os depoimentos pessoais, primeiro do autor e depois do réu. 3. Finalmente, serão inquiridas as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu. Artigo 453. A audiência poderá ser adiada. 1. Por convenção das partes, caso em que só será admissível uma vez. Se não puderem comparecer, por motivo justificado, o perito, as partes, as testemunhas ou os advogados. Parágrafo 1º. Incumbe ao advogado provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz procederá à instrução. Parágrafo 2º. Pode ser dispensada pelo juiz a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado não compareceu à audiência. Parágrafo 3º. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Artigo 454. Fim da instrução. O juiz dará a palavra ao advogado do autor e ao do réu, bem como ao órgão do Ministério Público, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10, a critério do juiz. Parágrafo 1º. Havendo litisconsorte ou terceiro, o prazo, que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Parágrafo 2º. No caso previsto no artigo 56, o oponente sustentará as suas razões em primeiro lugar, seguindo-se-lhe os opostos, cada qual pelo prazo de 20 minutos. Parágrafo 3º. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por memoriais, caso em que o juiz designar a dia e hora para o seu oferecimento. Artigo 455. A audiência é una e contínua.
não sendo possível concluir, num só dia, a instrução, o debate e o julgamento, o juiz marcará o seu prosseguimento para dia próximo. Artigo 456. Encerrado o debate ou oferecidos os memoriais, o juiz proferirá a sentença desde logo ou no prazo de 10 dias. Artigo 457. O escrivão lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos e a sentença, se esta for proferida no ato. Parágrafo 1º. Quando o termo for datilografado, o juiz lhe rubricará as folhas, ordenando que sejam encadernadas em volume próprio. Parágrafo 2º. Subscreverão o termo juiz, os advogados, o órgão do Ministério Público e o escrivão. Parágrafo 3º. O escrivão trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Parágrafo 4º. Tratando-se de processo eletrônico, observar-se-á o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 169 desta lei. Capítulo 8. Da sentença e da coisa julgada. Seção 1. Dos requisitos e dos efeitos da sentença. Artigo 458. São requisitos essenciais da sentença. 1. O relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. 2. Os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. 3. O dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem. Artigo 459. O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o pedido formulado pelo autor. Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz decidirá em forma concisa. Parágrafo único. Quando o autor tiver formulado o pedido certo, é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida. Artigo 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida a relação jurídica condicional. Artigo 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo 1º. A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer, ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Parágrafo 2º. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa. Artigo 287. Parágrafo 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. Parágrafo 4º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 5º. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. Parágrafo 6º. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Artigo 461-A.
Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Parágrafo 1º. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e quantidade, o credor a individualizará na petição inicial, se lhe couber a escolha. Cabendo ao devedor escolher, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. Parágrafo 2º. Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, expedir-se-á em favor do credor mandado de busca e apreensão ou de missão na posse, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Parágrafo 3º. Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos parágrafos 1º a 6º do artigo 461. Artigo 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença. Artigo 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. 1. Para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo. 2. Por meio de embargos de declaração. Artigo 464 e 465. Revogados. Artigo 466. A sentença que condenar o réu no pagamento de uma prestação, consistente em dinheiro ou em coisa, valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária, cuja inscrição será ordenada pelo juiz na forma prescrita na Lei de Registros Públicos. Parágrafo único. A sentença condenatória produz a hipoteca judiciária. 1. Embora a condenação seja genérica. 2. Pendente resto de bens do devedor. 3. Ainda quando o credor possa promover a execução provisória da sentença. Artigo 466. A. Condenado devedor a emitir declaração de vontade, a sentença, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Artigo 466. B. Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato não cumprir a obrigação, a outra parte, sendo isso possível e não excluído pelo título, poderá obter uma sentença que produza o mesmo efeito do contrato a ser firmado. Artigo 466. C. Tratando-se de contrato que tenha por objeto a transferência da propriedade de coisa determinada, ou de outro direito, a ação não será acolhida se a parte que a intentou não cumprir a sua prestação, nem a oferecer, nos casos e formas legais, salvo se ainda não exigível. Seção 2. Da coisa julgada. Artigo 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Artigo 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Artigo 469. Não fazem coisa julgada. 1. Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. 2. A verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. 3. A apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo. Artigo 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte o requerer. Artigos 5º e 325, o juiz for competente em razão da matéria e constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide. Artigo 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo 1. Se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. 2. Nos demais casos prescritos em lei.
Artigo 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros. Artigo 473. É defeso a parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Artigo 474. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor, assim ao acolhimento como à rejeição do pedido. Artigo 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença. Inciso 1. Proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2. Que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública. Artigo 585, 6. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação. Não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor. Parágrafo 3º. Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste tribunal ou do Tribunal Superior competente. Capítulo 9. Da liquidação de sentença. Artigo 475-A. Quando a sentença não determinar o valor devido, procede-se à sua liquidação. Parágrafo 1º. Do requerimento de liquidação de sentença será a parte intimada, na pessoa de seu advogado. Parágrafo 2º. A liquidação poderá ser requerida na pendência de recurso, processando-se em autos apartados, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Parágrafo 3º. Nos processos sob procedimento comum sumário, referidos no artigo 275, inciso 2, alíneas D desta lei, é defesa a sentença ilíquida, cumprindo ao juiz, se for o caso, fixar de plano, a seu prudente critério, o valor devido. Artigo 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 475-J desta lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. Parágrafo 1º. Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Parágrafo 2º. Se os dados não forem, injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor, e, se não o forem pelo terceiro, configurar-se-á a situação prevista no artigo 362. Parágrafo 3º. Poderá o juiz valer-se do contador do juízo, quando a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária. Parágrafo 4º. Se o credor não concordar com os cálculos feitos nos termos do artigo, far-se-á a execução pelo valor originariamente pretendido, mas a penhora terá por base o valor encontrado pelo contador. Artigo 475-C. Far-se-á a liquidação por arbitramento quando, inciso 1, determinado pela sentença ou convencionado pelas partes,
Inciso 2. Ou exigir a natureza do objeto da liquidação. Artigo 475-d. Requerida a liquidação por arbitramento, o juiz nomeará o perito e fixará o prazo para a entrega do laudo. Parágrafo único. Apresentado o laudo, sobre o qual poderão as partes manifestar-se no prazo de 10 dias, o juiz proferirá a decisão ou designará, se necessário, audiência. Artigo 475-e. Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo. Artigo 475-f. Na liquidação por artigos, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum. Artigo 272. Artigo 475-g. É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Artigo 475-h. Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento. Capítulo 10. Do cumprimento da sentença. Artigo 475-1. O cumprimento da sentença far-se-á conforme os artigos 461 e 461-a desta lei ou, tratando-se de obrigação por quantia certa, por execução, nos termos dos demais artigos deste capítulo. Parágrafo 1º. É definitiva a execução da sentença transitada em julgado e provisória quando se tratar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. Parágrafo 2º. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. Artigo 475-j. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% e, a requerimento do credor, observado o disposto no artigo 614, inciso 2, desta lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. Parágrafo 1º. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado. Artigos 236 e 237, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Caso o oficial de justiça não possa proceder à avaliação, por depender de conhecimentos especializados, o juiz, de imediato, nomeará avaliador, assinando-lhe breve prazo para a entrega do laudo. Parágrafo 3º. O exequente poderá, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a serem efetuado pagamento parcial no prazo previsto no caput deste artigo. A multa de 10% incidirá sobre o restante. Parágrafo 5º. Não sendo requerida a execução no prazo de 6 meses, o juiz mandará arquivar os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte. Artigo 475-50. A impugnação somente poderá versar sobre: inciso 1. Falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia. Inciso 2. Inexigibilidade do título. Inciso 3. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Inciso 4. Ilegitimidade das partes. Inciso 5. Excesso de execução. Inciso 6. Qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente a sentença. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no inciso 2 do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal.
Parágrafo 2º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação. Artigo 475-M. A impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave danos de difícil ou incerta reparação. Parágrafo 1º. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. Parágrafo 2º. Deferido o efeito suspensivo, a impugnação será instruída e decidida nos próprios autos e, caso contrário, em autos apartados. Parágrafo 3º. A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que caber a apelação. Artigo 475-N. São títulos executivos judiciais. Inciso 1. A sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Inciso 2. A sentença penal condenatória transitada em julgado. Inciso 3. A sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo. Inciso 4. A sentença arbitral. Inciso 5. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente. Inciso 6. A sentença estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 7. O formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 2, 4 e 6, o mandado inicial, artigo 475, alínea J. Incluirá a ordem de citação do devedor, no juízo civil, para liquidação ou execução, conforme o caso. Artigo 475, O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Inciso 2. Fica sem efeito, sobrevindo cordão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos, por arbitramento. Inciso 3. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Parágrafo 1º. No caso do inciso 2 do caput deste artigo, se a sentença provisória for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Parágrafo 2º. A caução a que se refere o inciso 3 do caput deste artigo poderá ser dispensada. Inciso 1. Quando, nos casos de crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite de 60 vezes o valor do salário mínimo, o exequente demonstrar situação de necessidade. Inciso 2. Nos casos de execução provisória em que penda agravo de instrumento junto ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, artigo 544, salvo quando da dispensa possa manifestamente resultar risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. Vide Lei nº 12.322, de 2010. Parágrafo 3º. Ao requerer a execução provisória, o exequente instruirá a petição com cópias autenticadas das seguintes peças do processo, podendo o advogado declarar a autenticidade, sob sua responsabilidade pessoal.
Inciso 1. Sentença ou acordão exequendo. Inciso 2. Certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo. Inciso 3. Procurações outorgadas pelas partes. Inciso 4. Decisão de habilitação, se for o caso. Inciso 5. Facultativamente, outras peças processuais que o exequente considere necessárias. Artigo 475, p. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante. Inciso 1. Os tribunais, nas causas de sua competência originária. Inciso 2. O juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. Inciso 3. O juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral ou de sentença estrangeira. Parágrafo único. No caso do inciso 2 do caput deste artigo, o exequente poderá optar pelo juízo do local onde se encontram bens sujeitos à expropriação ou pelo do atual domicílio do executado, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Artigo 475, que, quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, o juiz, quanto a esta parte, poderá ordenar ao devedor constituição de capital, cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Parágrafo 1º. Este capital, representado por imóveis, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do devedor. Parágrafo 2º. O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do beneficiário da prestação em folha de pagamento de entidade de direito público ou de empresa de direito privado de notória capacidade econômica, ou, a requerimento do devedor, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. Parágrafo 3º. Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. Parágrafo 4º. Os alimentos podem ser fixados tomando por base o salário mínimo. Parágrafo 5º. Cessada a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias 475-R. Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento da sentença, no que couber, as normas que regem o processo de execução de título extrajudicial.